texto que nós acabamos de ler narra um culto que aconteceu na casa de um homem chamado Cornélio. A Bíblia nos diz que Cornélio não era um judeu. Cornélio era um romano, um centurião romano. Isto significa que Cornélio ocupava uma posição no exército romano que, comparado com a organização militar dos nossos dias, era algo parecido com um primeiro sargento, que tinha sob seu comando 100 homens, 100 soldados em seu pelotão. Eu quero lembrar a vocês que a nação de Israel era uma nação invadida, conquistada pelo Império Romano. E quando Roma invadiu o território da Palestina, de Israel, estabeleceu ali quartéis para que mantesse o seu domínio, o seu controle sobre aquele povo, sobre aquela nação. É nisto que Cornélio foi enviado de Roma para morar ali. Ele foi comissionado para trabalhar no quartel que havia em Cesareia. Isto é suficiente para você entender que Cornélio trabalhava para um governo que invadiu a nação de Israel. Cornélio fazia parte de um exército que tomou o controle de Israel e, depois desta invasão, permaneceu naquela região. O que isto significa? Significa que, quando um judeu olhava para Cornélio, por fora, ele tinha que manter algum respeito. Por fora, ele tinha que manter alguma admiração, mas por dentro o sentimento era outro. Quando o judeu olhava para alguém como Cornélio, por dentro o sentimento era de humilhação. O sentimento era de vergonha. O sentimento era de hostilidade. Mas eles tinham que suportar gente igual Cornélio no meio deles. Eles não tinham o que fazer. Eles tinham que conviver com aquela cavalaria, com aquele exército, com aqueles quartéis no meio deles. Então, era difícil para um judeu aceitar a presença do romano, mas ele não tinha opção. Por outro lado, eu gostaria de trazer para você um outro ponto de vista, que também não era fácil sair de sua casa e ir morar em uma terra estranha, como foi o caso de Cornélio. Ele foi tirado do seu lar, a trabalho, foi enviado para morar no meio de um povo que tem outros costumes, outras tradições, uma terra diferente da sua, a começar pela religião. Os romanos são acostumados a uma fé politeísta, com muitos deuses, com muitas estátuas, com adorações a deuses diversos. Mas quando Cornélio chegou em Israel, a primeira coisa que ele descobriu ali é que ali não tinha estátuas, ali não tinha imagens, ali não tinha ídolos, porque Israel tem uma fé monoteísta. Isto significa que eles adoram a um único Deus, o Deus verdadeiro. Então, Cornélio vivia um choque cultural. Ele trazia uma cultura de casa, mas agora morava com um outro povo de outra cultura, e ele estava vivendo um choque cultural. Agora veja, às vezes acontecia um fenômeno inusitado que alguns romanos começavam a gostar dos judeus. Às vezes acontecia um fenômeno onde o soldado romano começava a se interessar pela cultura dos judeus, pela religião dos judeus,
pela fé dos judeus. E foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo, com o centurião de Cafarnaum, lá em Lucas capítulo 7. A Bíblia diz que os próprios anciões dos judeus foram até Jesus dizer o seguinte: olha, atende esse homem aí, atende esse centurião, ele não é judeu, ele é romano, mas ele ama a nação dos judeus. Ele até construiu uma sinagoga aqui para a gente. Este era o caso também do centurião Cornélio. Assim como o centurião de Cafarnaum, ele simpatizou com os judeus. Ele passou a amar a nação dos judeus. Ele começou a se interessar pela religião judaica. Veja o que a Bíblia diz desse Cornélio. Primeiro, temente a Deus. Segundo, piedoso, ou seja, ele fazia muitas obras sociais. Terceiro, ele estava em contínua oração. Esse não é um currículo de um romano. Esse é um currículo de um judeu. Esse não é o perfil de um homem romano, este é um perfil de um homem judeu. Mas Cornélio começou a gostar da fé judaica. Ele começou a imitar os judeus. E quando ele se deu conta, ele já estava aprendendo com o judeu que só existia um Deus verdadeiro. Quando Cornélio se deu conta, ele começou a aprender com os judeus que esse Deus verdadeiro não é de ouro, não é de prata, não é de bronze, não é de madeira, não é de pedra, não é de gesso, mas ele é espírito, ele é onipresente, está em todo lugar. Seus olhos tudo pode ver e as suas mãos têm todo o poder. Aleluia. Cornélio começou a aprender com os judeus que esse Deus não pode habitar em templos feitos por mãos de homem, porque ele é quem dá a vida a todos. Cornélio começou a aprender com os judeus que esse Deus verdadeiro, diferente dos deuses romanos que ele conhecia, que tinha boca e não falava, tinha pé e não andava, tinha mão e não apalpava, tinha olho e não enxergava. O Deus de Israel tem olho e vê, tem boca e fala, tem mãos e apalpa, tem pés e se move, tem ouvidos e ouve. Quando Cornélio se deu conta, ele tinha abandonado o paganismo, ele tinha abandonado seus deuses, ele tinha abandonado a idolatria, e agora ele estava submerso no judaísmo. Ele havia se convertido ao judaísmo. Veja agora a vida desse homem. Ele é um homem temente a Deus. Ele é um homem que faz caridade, dá esmola, ajuda os pobres. E ele é um homem que está em constante oração. Ele se tornou um religioso como qualquer outro judeu. Dava esmola como um judeu. Temia a Deus como um judeu. Orava a Deus como um judeu. Mas ele não era salvo. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque este homem era um completo religioso, que fazia tudo que a religião pedia que ele fizesse, mas ele ainda não era salvo. Ele não havia passado pela experiência da salvação. Ele ainda vivia em seus pecados. Ele ainda sentia o peso da condenação. Ele ainda sentia o peso do seu pecado sobre ele. Ele não tinha a paz de alguém que foi salvo. Ele não tinha a alegria de alguém que foi salvo. É bem verdade que ele se esforçava para isso. É bem verdade que ele fazia de tudo para isso. E se ele pudesse pagar, certamente ele pagaria e daria tudo o que ele tinha. Mas nada que ele pudesse fazer conseguiu levá-lo à salvação. Ele teve um encontro com a religião, mas não com o Salvador. Ele tinha um encontro com a religião, mas não com o Salvador. Agora deixa eu lhe dizer, talvez você conheça a Assembleia de Deus,
Mas se você não conhecer Jesus, talvez você conheça o pastor Francisco, mas se você não conhecer Jesus, talvez você conheça a líder do ciclo de oração, mas se não conhecer Jesus, talvez você conheça os hinos que você canta ou alguns versículos, mas se você não conhecer Jesus, não encontrou ainda a salvação e o perdão para os seus pecados. Então veja, a religião não pode salvar ninguém. Os dogmas e ritos não podem salvar ninguém. Porque o que te salva é uma pessoa. E ele tem nome, e o nome dele é Jesus o Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dele. Você precisa encontrar uma pessoa. E deixe-me dizer algo, não é ter um encontro com Jesus, mas é ter um encontro com Jesus e amá-lo de tal forma que nunca mais irá se separar dele. Oh, aleluia! É bem possível que a oração desse homem era mais ou menos assim: Senhor, se o que os judeus dizem é verdade, então salva a minha vida, salva a minha casa. Se o que está escrito nas escrituras dele é verdade, então salva-me, tira este peso do pecado, dá alívio à minha consciência, dá alívio à minha alma, me dê segurança da salvação. Deus viu a sinceridade de Cornélio. Veja, porque você pode até não ter ainda um encontro, uma experiência de salvação, mas se você tiver sinceridade, Deus vai olhar para você hoje. Ou se a sua vontade é sincera, Deus vai te encontrar aqui hoje. Oh, aleluia! Deus viu a sinceridade dele. E veja o que aconteceu. Quando ele estava orando na sua casa, apareceu um anjo para ele. E quando aquele anjo apareceu para ele, disse o seguinte: Cornélio, as suas esmolas e as suas orações tem subido até a memória de Deus. Agora você vai fazer o que eu lhe mandar. Vai enviar homens até a cidade de Jope. E existe em Jope uma casa perto do mar. Esta casa pertence a um homem chamado Simão. E na casa de Simão tem uma visita ali. E o nome da visita que está ali é Simão, por sobrenome Pedro. E o que eu devo fazer? Você vai pedir para que esses homens tragam este homem até a sua casa. Porque quando ele abrir a boca, ele vai dizer palavras que vai salvar você, vai salvar você e toda a sua casa. Oh, aleluia! Olhe para mim. O que é que o anjo está dizendo? O anjo está dizendo o seguinte: Cornélio, você tem sido esforçado, mas esforço não salva. Você tem dado esmolas, mas as suas esmolas não te salvam. Você tem orado, mas oração não salva. Você tem cumprido os ritos da religião, mas religião não salva. Então Cornélio está dizendo: então o que pode me salvar? Aí o anjo está dizendo: uma mensagem. O que vai te salvar é uma mensagem. E Cornélio está assustado, porque ele não sabia que uma mensagem poderia ser tão poderosa. Porque ele já tinha feito de tudo, e o que ele não sabia é que o que ia salvar ele é uma mensagem. Eu imagino até que Cornélio pensou assim: mas se o anjo não sabe a mensagem, por que o anjo mesmo não me diz a mensagem? É que anjo não prega. Deus chamou os homens para pregar.
Aleluia. Tão poderosa é esta mensagem, que nem mesmo a visão de um anjo é mais poderoso do que esta mensagem. Oh, aleluia. Esta mensagem é poderosa. Veja, a única coisa que pode te salvar é uma mensagem. Cornélio passou por diversas experiências da religião. Isto não salvou a sua alma, mas o que iria salvá-la é uma mensagem. Agora veja, eu me lembro bem o dia que eu fui salvo. Eu fui salvo por causa de uma mensagem. E todos os que são salvos aqui foram salvos por causa de uma mensagem. Esta mensagem eu ouvi sozinho em casa. Eu era ainda um jovem quando eu rolava vídeos pelo YouTube. E de repente eu vi um título que me chamou a atenção, porque dizia assim: pregação chocante. Quando eu li o título daquela mensagem, eu resolvi ouvir. Meus irmãos, isto faz muito tempo. A imagem era ruim e nem era do Brasil. Era um pastor americano. Tinha que ler a legenda, mas o título me prendeu. Então, de repente, eles chamam aquele pastor no púlpito, e era um ginásio com 5.000 jovens. E aquele moço subiu no púlpito e os jovens aplaudiam, os jovens ovacionavam, e eles faziam festa. E aquele pastor esperou pacientemente aquele barulho acabar. E quando aquele barulho acabou, ele disse para eles: eu não sei por que vocês estão aplaudindo, eu não sei por que vocês estão comemorando, eu não sei o que vocês estão festejando. Só tem uma coisa que me tirou o sono a noite inteira, e só tem uma coisa que me preocupa esta noite: que daqui a 100 anos a maioria de vocês passarão a eternidade no inferno. Daqui a 100 anos a maioria de vocês neste ginásio estarão no inferno. Aquele pregador não queria aplauso, aquele pregador não queria reconhecimento, aquele pregador não queria festa. Ele queria arrancar gente das garras do diabo, ele queria arrancar gente do inferno. Ele estava ali com uma missão, e ele dizia para aqueles jovens: vocês pensam porque uma vez vocês fizeram uma oração e pediu para que Jesus entrasse em seu coração, que isto realmente aconteceu, mas vocês não tiveram arrependimento em suas vidas, continuaram vivendo do mesmo jeito, vivem no pecado, mas pensam porque oraram uma única vez dizendo: entra no meu coração, que vocês estão salvos. Aquele pregador me disse durante toda aquela mensagem que eu estava indo para o inferno, e era verdade. Eu descobri naquela noite que eu estava indo para o inferno. A pregação daquele homem me chocou, me destruiu, acabou comigo. Não tem como sorrir ouvindo uma mensagem dessa, não tem como festejar ouvindo uma mensagem dessa. Ele estava me dizendo a verdade, eu estava indo para o inferno. O evangelho vai te chocar, o evangelho vai destruir a sua boa opinião sobre si mesmo. O evangelho vai te fazer sentir a pessoa mais pecadora do mundo, mas depois o evangelho vai te levar a sentir-se a pessoa mais amada deste mundo. Eu vou repetir isso. Primeiro o evangelho vai te quebrar, primeiro o evangelho vai te mostrar seu pecado, primeiro o evangelho vai te mostrar que você está indo a passos largos para o inferno, mas depois o evangelho vai te mostrar as mãos do Salvador estendidas para você e dizendo: eu te perdoo hoje, eu te salvo hoje, e você vai se sentir a pessoa mais amada deste mundo. Só quem foi alcançado pela graça do Senhor Jesus, levante as suas mãos e glorifique ao nome dEle. Ele te salvou através desta mensagem. Oh, aleluia. Aquela mensagem me salvou. E agora Cornélio precisava também ouvir uma mensagem. E ele vai enviar aqueles homens até a cidade de Jope. Quando aqueles homens soldados
chegaram até a casa indicada, o endereço indicado, bateram na porta. E quando bateram na porta, Pedro estava orando no terraço. Quando os homens bateram na porta, Deus falou com Pedro dizendo: tem 3 homens aí embaixo. Vá com eles e não pergunte nada. Não duvide de nada, porque fui eu que mandei eles. Então Pedro vai receber aqueles homens. E no dia seguinte eles vão sair em direção à casa de Cornélio, que por sua vez, Cornélio, depois que enviou aqueles homens, começou a fazer um convite a todas as pessoas que ele mais amava. Ele começou a mandar convite para as pessoas dizendo: amanhã vai ter um compromisso lá em casa. Amanhã vai chegar um homem até a minha casa enviado por Deus. E o anjo me disse que ele vai falar palavras poderosas, que vai salvar a todos aqueles que ouvirem. Então ele começou a chamar todos os seus amigos, toda a sua família. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, tinha uma grande multidão ali assentado, espremido. Estava todo mundo ali esperando, como nós aqui estamos agora. E eles estavam com os olhos arregalados, os ouvidos atentos. Eles queriam saber que mensagem era essa. Todo mundo estava debaixo da mesma curiosidade: qual é a mensagem que pode salvar alguém como eu? Então, quando Pedro entrou dentro daquela casa, Pedro começou a pregar dizendo: e agora nós vamos descobrir que mensagem é essa. Pedro começou a pregar dizendo: Deus enviou a Jesus Cristo. Ou seja, ele não nasceu pela vontade de um homem e uma mulher. Ele não nasceu por causa de um relacionamento. Ele foi enviado por Deus. Ele não é uma criança que nasceu como qualquer outra, porque antes mesmo de nascer, ele já era. Ele é de eternidade a eternidade. Nenhum homem escolhe sua mãe, nenhum homem escolhe nascer. Jesus é o único que escolheu nascer, e o único que escolheu a própria mãe. Oh, aleluia! E Pedro continuou dizendo: Deus ungiu a este Jesus com o Espírito Santo. Ou seja, o verbo se encarnou, se fez carne, habitou entre nós, e ele estava cheio do Espírito Santo. Pedro continua dizendo: ele andou por aqui, fazendo o bem, e curando todos os oprimidos do diabo. Agora veja, ele está dizendo que Jesus veio arrancar gente do sofrimento imposto pelo diabo. Jesus veio para arrancar vidas da garra do diabo. Jesus veio para libertar pessoas do engano do diabo. E ele diz o seguinte: ele curava os oprimidos do diabo. Porque existem pessoas que pensam que Deus é que coloca doença nelas. Jesus curava os oprimidos do diabo. Então quem oprime um homem com doença não é Deus, é o diabo. Jesus é o que tira a doença, o que cura todos os oprimidos do diabo. No nome de Jesus não há doença, no nome de Jesus há cura. O seu nome é Jeová Rafá, o Senhor que sara. Deixa eu abrir um parêntese aqui, porque existem pessoas em nosso meio que pensam: Deus está me provando com esta doença. Isso é mentira. Não, Deus, Ele quer que eu permaneça com esta doença porque Ele quer me ensinar algo. Isso é mentira. Deus não coloca doença em ninguém. Deus é aquele que cura. E você hoje volta para casa doente se você quiser, mas se você tiver fé, hoje Jesus te cura de toda enfermidade, te sara de toda enfermidade. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Se você tiver fé, hoje você vai para casa livre de toda enfermidade. Pedro continua dizendo: nós somos testemunhas das coisas que ele fez, até que mataram ele, pendurando ele no madeiro. Sabe o que ele está dizendo? Eu vi tudo de perto. Eu vi ele limpar leproso, até que mataram ele. Eu vi ele abrir a vista do cego,
até que mataram ele. Eu vi ele abrir o ouvido do surdo, até que mataram ele. Eu vi ele ressuscitar morto, até que mataram ele. Eu vi ele multiplicar pão, até que mataram ele. Eu vi ele transformar água em vinho, até que mataram ele. Eu vi ele multiplicar o peixe, até que mataram ele. Eu vi ele acalmar o vento, até que mataram ele. Eu vi ele acalmar o mar, até que mataram ele. Eu vi ele abraçar gente que ninguém dava nada, até que mataram ele. Eu vi ele estender a mão para gente necessitada, até que mataram ele. Eu vi ele perdoar, eu vi ele pregar, eu vi ele fazer o bem, até que mataram ele. Ele não fez mal para ninguém, até que mataram ele. Ele só fez o bem a todos, até que mataram ele. Ele arrancou gente da garra do diabo, até que mataram ele. Ele fez tudo o que podia pelo homem, e o homem matou ele. Todos começaram a ouvir as palavras de Pedro, assustados e pensando: onde esta mensagem vai terminar? Porque esta mensagem está ficando muito triste. Mataram ele. Aí Pedro continua dizendo: mas Deus. Então Pedro disse: até que mataram ele pendurando no madeiro, vírgula, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez com que ele se manifestasse. Aí Pedro diz assim: nós bebemos com ele, comemos com ele, ele apareceu para nós, nós tocamos nele, eu sou testemunha disso, eu vi ele morrer e eu vi ele ressuscitar. Aleluia. Aí Pedro continua dizendo: e ele nos mandou pregar a todos e testificar que ele é constituído juiz dos vivos e dos mortos. Sabe o que ele está dizendo? Acredite você ou não, ele é o teu juiz. Acredite você ou não, ele é juiz dos vivos e dos mortos. Você pode não acreditar, mas ele é juiz dos vivos e dos mortos. Isto significa que ou você encontra ele em vida, ou você encontra ele em morte. Não tem como escapar, aqui ou do outro lado. Uma hora você vai encontrar Jesus, e eu espero que você ouça da boca dele: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês. Ou é melhor encontrar Jesus em vida do que encontrá-lo apenas depois da morte. Quando Pedro disse isso, então ele começou a dizer: e todo aquele que crer em Jesus receberá o perdão dos pecados pelo seu nome. E agora eu chego numa parte maravilhosa. Por quê? Porque tudo que Cornélio queria era o perdão dos pecados. Tudo que Cornélio mais queria, mais desejava, era o perdão dos pecados. Que a esmola não deu, a oração não deu, a religião não deu, o judaísmo não deu. Tudo que ele queria era o perdão dos pecados. Então ele está ouvindo a mensagem pensando: o que eu tenho que fazer? Aí Pedro já está dizendo: todo aquele que crê receberá o perdão dos pecados. Quando Pedro disse perdão dos pecados, Pedro teve que interromper a mensagem. Sabe quando o pregador não pode mais pregar? Sabe quando o culto sai do controle do homem? Sabe quando a reunião perde o controle do homem? Sabe quando Deus vem no culto e diz: agora é comigo? Sabe quando o Espírito Santo toma a igreja e diz: agora eu é que vou fazer, eu é que vou, oh, aleluia, agora o negócio é comigo? Quando Pedro disse perdão dos pecados, a Bíblia diz: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos aqueles que ouviam a palavra. Quando Pedro disse todo aquele que crê
receberá perdão dos pecados. O Espírito Santo caiu sobre eles, os encheu e os batizou, e todos eles começaram a falar em outras línguas e glorificar a Deus em línguas estranhas. E se Deus quiser tomar esse culto, Ele pode. E se Deus quiser cair sobre você hoje, Ele pode. E se Deus quiser tomar você nesta noite, eu quero convocar você, querido. Levante a tua mão lá em cima e diga: Espírito Santo, esta reunião é tua, este culto é teu, esta igreja é tua. Faz de mim o que o Senhor quiser, me encha se o Senhor puder. Eu estou aqui para receber, para receber, para receber. Ele vai tomar este culto, Ele vai tomar as rédeas da tua vida, Ele vai te encher, Ele vai tomar você em adoração. Chame por Ele. Enquanto eles ouviam essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre eles, e todos eles foram batizados, e todos eles falavam em línguas. Está na hora de você entregar o culto na mão de Deus. Entrega o culto na mão. Oh, aleluia. Eu estou com saudades de culto, que nós já não sabemos mais o que fazer, pastor Edmar, que nós entregamos na mão de Deus e diz: faz o que o Senhor quiser, faz o que o Senhor quiser, opera do jeito que o Senhor quiser. Levante as suas mãos, feche os seus olhos e por 30 segundos exalte, glorifique e adore. Se você ainda consegue chorar, chora hoje. Se você ainda sente a presença de Deus, então sinta agora. Se você ainda fala em línguas estranhas, fale agora. Pastor, eu não falo em línguas estranhas. Receba o batismo com o Espírito Santo agora. Fale em novas línguas agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Não há diferença alguma desse culto para o culto da casa de Cornélio. O mesmo Deus que estava lá está aqui. A palavra é a mesma, o Espírito é o mesmo, a fé é a mesma. Hoje Deus faz de novo, Ele pode fazer de novo. Ele pode fazer de novo, Ele pode fazer de novo. Onde estão aqueles que estão famintos pelo Espírito, com sede da palavra? Nós precisamos de culto como esse. Não me pergunte nada, fale com Deus, adore ao nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo te tocar agora. Receba dons espirituais, receba virtude do alto, receba poder do alto. Alabacandarabahai, Shuricandaramahai, Olebadaracalarabandarabasaio, Uricaia Sebe Candarabacaia Lavahai.
mensagem poderosa é essa? Que mensagem poderosa é essa que pode salvar, arrancar gente do inferno? É uma mensagem que coloca Jesus no centro, que fala de Jesus. Nós precisamos pregar Jesus, nós precisamos cantar Jesus, nós precisamos adorar Jesus. Não há nome acima deste nome. Nós não podemos falar de outro nome. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Quando Cornélio ouviu falar de Jesus, Jesus salvou ele e toda a sua casa. Oh, aleluia. Eu imagino Pedro, Fabrício, tendo que interromper a mensagem sem entender nada, e aquele povo falando em línguas estranhas, gente romano, gente que não é judeu, gente que para o judeu era estranho. Depois Pedro teve que explicar aquilo lá em Jerusalém. Foram falar com Pedro assim: que negócio é esse que você foi fazer culto lá no meio do gentio? Que negócio é esse? Ele diz: olha, Deus mandou eu ir. Aí quando eu cheguei lá, quando eu pregava, o Espírito Santo caiu sobre eles, assim como caiu sobre nós no começo. Quem sou eu para interromper o que Deus estava fazendo? Quem sou eu para parar o que Deus estava fazendo? Ninguém vai parar o que Deus quer fazer na tua vida aqui hoje. Deus te trouxe aqui por um motivo, e nada vai impedir o agir de Deus na sua vida. Deus te trouxe aqui por um motivo, e Deus vai cumprir aquilo que Ele separou para você nesta noite. Será que alguém acredita nisto que eu estou dizendo? Levante a tua mão em sinal de quem recebe e diz: Senhor, neste culto eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. Eu tomo posse e eu recebo daquilo que o Senhor separou para mim. Eu quero orar por você. Eu quero orar por pessoas, especialmente por pessoas que, enquanto eu estou pregando, parece que você, de alguma forma, se viu no espelho e se viu muito parecido com Cornélio. Alguém que talvez encontrou a religião, mas não encontrou o Salvador. Alguém que já teve contato com a religião, mas você precisa de perdão. Você precisa de paz. Você precisa de alegria. A religião não te deu nada disso. Os ritos não te deram nada disso. Os mandamentos, os cumprimentos, as rotinas religiosas não pôde fazer isto por você. Mas o Espírito Santo te tocou nesta reunião, e a mesma mensagem que salvou Cornélio te salva hoje. Vou repetir: a mesma mensagem que salvou Cornélio te salva hoje. Eu quero orar por pessoas que não conseguiram encontrar nada disso, apesar do contato com a religião. Hoje você vai ter um encontro com Jesus, e a partir de hoje a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu quero orar por pessoas que, como eu também, que estava a vida toda na igreja, só fui conhecer Jesus de verdade, só fui me arrepender de verdade com 18, 19 anos. Hoje Jesus quer fazer uma grande obra na tua vida. Vamos nos colocar de pé. E eu quero chamar aqui pessoas que eu vou orar por você. Todos vocês que se vê nesta mensagem, o Espírito Santo te tocou, e você está aí, o seu coração está vibrando, você sabe que é você, e você quer receber esta oração. Faça assim com a sua mão. Eu quero orar por você. Tem mais gente? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem um irmão acompanhando essas pessoas.
Vem uma irmã, vem um irmão aqui acompanhando esses irmãos. Fabrício, ajuda aqui. Vem mais alguém, isto. Vem aqui um irmão aqui. Jovens que estão na igreja, mas sente que precisa de um encontro verdadeiro com Deus. Deus te tocou aqui hoje. Adolescentes, você que está talvez aqui há um tempo visitando a igreja, está vindo à igreja, mas você ainda não teve um encontro com Jesus. Jesus te tocou aí hoje. Eu quero orar por você. Onde está você? Saia do teu lugar, venha correndo aqui. Tem mais alguém? Vamos orar? Vamos orar? Daí de onde você está, estenda suas mãos para cá. Isto aqui é algo muito sério. Isto é algo muito sério. Porque estas pessoas só deram um passo porque o Espírito Santo falou com eles. Então Deus está operando aqui. Oh, aleluia. Jesus está aqui. Oh, aleluia. E no momento que nós estivermos orando, coisas extraordinárias estarão acontecendo no mundo espiritual. E se os seus olhos pudessem ver, você estava festejando, glorificando, porque grande é a obra que Deus está realizando aqui. Estenda suas mãos agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra nos diz da grandeza, da importância, do valor que tem isto que nós estamos vendo aqui. Pessoas que estão voluntariamente dando um passo na direção do Salvador e dizendo: eu quero a paz que só Jesus dá, eu quero a salvação que só Jesus dá, eu quero uma vida nova, eu quero paz no meu coração, eu quero perdão dos pecados, eu quero um relacionamento de verdade com Jesus, eu quero ter Deus dentro de mim. Pai querido, ninguém pode impedir o que o Senhor está fazendo agora. O Senhor está arrancando pessoas das garras do diabo. O Senhor está perdoando pecados de uma vida inteira. O Senhor está dando uma oportunidade nova, uma chance nova, uma página em branco para escrever uma nova história. O Senhor está trazendo algo novo para estas vidas. Paz em seu coração. Espírito Santo, enquanto nós estamos orando, começa a entrar nessas vidas agora. Entra em seus corações agora e faz tudo aquilo que a religião não pode fazer. Que hoje, a partir de agora, uma grande transformação aconteça, uma mudança aconteça, e a partir de hoje o Espírito Santo enche estas vidas e cele uma aliança com Deus, com Deus, com Deus, com Deus. O diabo não tem mais poder sobre eles. Satanás não terá mais acesso à sua mente. O acusador não poderá mais acusá-los, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se a igreja concorda com esta oração, eu quero te convidar a dar um brado de glória ao nome de Jesus por essas vidas, do jeito que o pentecostal gosta de fazer. Dê um brado de glória ao nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Receba o abraço desta irmã, deste irmão. Mais forte ao nome de Jesus.